A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Vamos nos apresentar ao nosso Deus em oração. Ó Pai amado, Papai querido, agradecemos a oportunidade que o Senhor nos concede de mais essa noite, de mais esse dia, nos apresentarmos a Ti, buscar a presença do Teu Santo Espírito, que ela já se faz presente no nosso meio. Sabemos, Pai, que nada do que fazemos é em vão quando nós meditamos na Sua palavra, quando nós buscamos a Sua presença. O Senhor nos ouve, o Senhor nos dá a direção, o Senhor resolve os nossos problemas. Então, Pai amado, Pai querido, agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade. Não somos merecedor da Sua graça, da Sua misericórdia, do Seu infinito amor. Mas nós todos sabemos que o Senhor nos ama tanto ao ponto de entregar Seu único Filho, Seu Filho amado Jesus Cristo, que padeceu por nós naquela cruz. Hoje está à destra do Senhor, e o desejo tanto do Senhor quanto do vosso Filho é vida com abundância nessa terra e a salvação, a morada junto com o Senhor nos ares celestiais. Amém. Irmãos, eu lendo o presente diário do dia 11 agora, e ali um texto que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. Ele exorta ali aquele povo, e eu creio que essa palavra também ela se encaixa perfeitamente para nós. E quando nós somos exortados, a gente tem que pegar essa palavra e colocar na nossa mente, que no nosso coração, aquilo que ela deseja nos ensinar. Eu tenho certeza que essa palavra não voltará vazia. Lá o apóstolo Paulo disse aos Efésios, ele fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, irmãos, podemos fazer umas perguntas. A nossa adoração ao nosso Pai, ela tem sido sincera? A nossa obediência ao nosso Pai, ela é incondicional? Digo assim, somos obedientes à palavra do nosso Deus? Porque o texto que nos diz: vede prudentemente como andais. Como estão as nossas atitudes e as nossas ações? Se nós olharmos buscando um diagnóstico da nossa vida espiritual, será que podemos dizer que gozamos de boa saúde? Esse diagnóstico não pode estar errado, porque senão o prejuízo será maior e talvez até irreparável, ao ponto de afetar a nossa eternidade com o nosso Pai. Nós vemos aqui que o Senhor chama de sábios todo aquele que guarda a sua lei, todo aquele que coloca o seu projeto, o seu planejamento, o seu sonho, e ele coloca de tal maneira porque ele deseja saber se todas essas coisas ela tem fundamento naquilo que o nosso Deus deseja,
aquele que o nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, irá aprovar. E o mérito não é nosso, é o nosso Pai que nos concede, é Ele que nos dá a capacidade para realizarmos os nossos sonhos. Se hoje nós estamos de pé e vivos, é pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o mérito disso não é nosso. Se o nosso Senhor Jesus Cristo não for o alicerce da nossa casa, essa não passará pela prova da inspeção final. Nós vemos aqui que nós não temos todo o tempo do mundo como pensamos que temos. E muitas vezes parece até que o temos desperdiçado. Porque veja bem, Ezequias ficou doente gravemente e Deus lhe disse: põe a tua casa em ordem. E ali todos nós sabemos dessa passagem. Deus disse que ele iria morrer. Depois Ezequias, em oração a Deus, Deus lhe concedeu mais 15 anos. Mas vejamos, irmãos, nós não temos todo o tempo que nós achamos que temos. Nós não temos todo o tempo ao nosso dispor. E nem tampouco temos o controle sobre ele. O salmista no Salmos 25:12 diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? O Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Temer ao Senhor é levar o nosso Deus a sério, como diz o texto. E o nosso Deus, Ele é o equilíbrio que nós tanto necessitamos para caminharmos nessa vida. E isso vem do Espírito Santo de Deus, que Ele é tão precioso quanto vital para nós, porque é Ele que nos habilita a fazermos a vontade do nosso Deus. Então, o que nós vemos que, claramente, sabedoria não é conhecer a palavra do nosso Deus, mas sim colocá-la em prática. É baseada na palavra que devemos pensar, que devemos falar, baseada nela é que devemos de fazer as coisas. Por quê? Porque é dessa palavra que virá a nossa garantia de que estamos fazendo o que é correto diante do nosso Deus. Porque se nós não nos basearmos na palavra de Deus, nós estaremos correndo o risco de nós estarmos imitando os maus e imitando as más ações destes. O nosso Deus nos diz que devemos andar como sábios e não como nécios. Nós vemos em vários textos bíblicos, o nosso Deus nos diz: peça a sabedoria que eu vos dou. Nós vemos que Deus, Ele dá um valor especial para aquele que quer ser sábio. E aí nós vemos que muitas vezes nós gastamos o nosso tempo pedindo ao nosso Deus riqueza, vida longa e bênçãos infindáveis. E não pedimos ao Pai sabedoria. Mas todos nós precisamos da sabedoria que vem do alto, para que possamos agradar ao nosso Deus e para que possamos realizar os nossos sonhos e nossos propósitos para essa vida. Como teremos êxito sem pedirmos o auxílio e a direção do nosso Deus? Mas parece que, infelizmente,
parece que muitas vezes pensamos que o que nós conseguimos é fruto do nosso trabalho. E nós acabamos por nos esquecermos que é o nosso Deus que nos dá a saúde, a força, a sabedoria e a habilidade para que venhamos a conquistar todas essas coisas. E muitas vezes acabamos contando vantagem. Irmãos, não vamos contar vantagem da nossa inteligência, nem vamos contar vantagem das nossas conquistas. O mérito é do nosso Deus. E Ele não muda, Ele é fiel em todas as suas promessas. E Ele sempre irá agir com justiça. Então, fazemos planos, mas o resultado final é o nosso Deus que irá produzir. O apóstolo Paulo nos alerta: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então vamos orar e entregar todas as nossas preocupações, os nossos desejos ao nosso Deus. O nosso coração está perturbado? Vamos esperar o agir do nosso Deus. Porque é só nele que nós iremos encontrar um descanso verdadeiro. Sabemos que é um desafio todas essas coisas, mas nós nunca estaremos sozinhos, porque o nosso Deus sempre estará conosco. Aí podemos fazer com uma pergunta, irmãos: e se o nosso Deus nos dissesse hoje, coloca a sua casa em ordem? Como nós iremos deixar esse mundo? E aqui eu não falo da questão patrimonial, mas sim da nossa relação com o nosso Deus e com o nosso próximo. Será que nós não temos acertos que devemos colocar em prática? Promessas não cumpridas, culpas não confessadas, perdão não concedido, reconciliações negadas. Então, se não conhecemos o tempo de Deus, é bom que venhamos a fazer tudo isso de uma maneira bem rápida. Somente o amor a Deus é que irá nos tornar capazes de perdoar os nossos inimigos. Somente o amor do nosso Deus é que poderá nos dar o controle da nossa hostilidade humana. Se não deixarmos que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo nos transforme, porque é o amor a arma que devemos usar na luta contra toda e qualquer coisa odiosa. Jesus Cristo nos disse: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Todos nós dizemos que somos filhos de Deus. Então, todos nós devemos ser pacificadores. Nós vemos que o nosso Deus, Ele nos chama ao arrependimento. Ele nos chama ao amor e à compaixão. Então, irmãos, conforme o texto inicial, nós precisamos trabalhar para consertar os nossos erros. Sabemos que isso incomoda, que isso dói, porque nos é revelado as nossas falhas, nos é revelada as nossas limitações. Mas então, irmãos, nós podemos ver que a nossa grandeza não é quando estamos acertando, mas sim quando reconhecemos os nossos erros e queremos corrigi-los. Nós erramos em vários aspectos nessa vida.
Vamos ver então aonde que nós erramos. O que estamos errando. E vamos corrigir as nossas atitudes. Vamos pedir ao nosso Deus que Ele nos ajude a resolvermos essa questão. E o nosso Pai nos ouvirá e com certeza Ele enviará a solução para cada um de nós. Quando confessamos as nossas fraquezas e abrirmos o nosso coração ao nosso Deus, nós iremos receber dele as suas misericórdias. E é graças a essas misericórdias do nosso Deus, a causa de nós não sermos consumidos. Precisamos e vamos reconhecer a soberania do nosso Deus, seu amor e seu poder. E quando nós fazemos isso, nós aceitamos a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. E então, o nosso Deus irá nos conceder a nossa vitória sobre tudo aquilo que buscamos, sobre tudo aquilo que nos aflige. Nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, irmãos, as batalhas podem até produzir em nós um sofrimento, uma tristeza, mas tudo isso será momentâneo, porque nós iremos vencer cada etapa, porque, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele estará sempre ao nosso lado. E todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, todos nós sabemos a importância da nossa fé. O nosso Senhor Jesus Cristo disse que nós não seríamos livres de dores. E Ele nos disse: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o bom ânimo, irmãos, não pode nos faltar. Devemos buscar em Deus o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio espiritual, se enchendo da presença do maravilhoso Espírito Santo de Deus. Irmãos, todos nós conhecemos a parábola do semeador, que está em Marcos. Mas lá que no capítulo 4, versículo 9, olha o que Jesus Cristo disse, depois de toda a explanação sobre essa parábola: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, irmãos, nós precisamos ouvir a palavra do nosso Deus com a mente e com o nosso coração, não somente com os nossos ouvidos. Nós temos visto que muitos buscam a Jesus Cristo por vários motivos. Não cabe a mim questionar nenhum motivo de quem quer que seja. Mas precisamos compreender de uma forma muito importante, ou seja, de uma maneira muito espiritual, o que o nosso Senhor Jesus Cristo tem nos dito na sua palavra. Então nós vemos que aqueles que estão verdadeiramente interessados, esses irão aprender e irão crescer. E quando lhe é revelado a verdade, o agir de cada um de nós se tornará visível. Então, vamos aproveitar todas as oportunidades que o Espírito Santo de Deus nos concede. O Espírito Santo de Deus, a todo instante, deseja abrir a nossa mente e o nosso coração para nos revelar a verdade através da sua palavra, para que cada um de nós
possa agir e estar de acordo com essa palavra. E lá, irmãos, no versículo, nós meditamos no Efésios 4:15, mas eu quero deixar o que está escrito no versículo 14, que diz assim: Ele que diz: Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, irmãos, vejamos prudentemente como andamos, não como nécios, mas como sábios. Agora, irmãos, que possamos buscar a presença do nosso Deus em oração. Vamos falar com o nosso Pai. O nosso Pai se faz presente no nosso meio. Ele sabe desse nosso compromisso nesse dia. E sempre que nós buscarmos a presença do nosso Deus e do nosso amado Pai, nós não ficaremos sem a resposta do nosso Deus. Há uns dias atrás eu estava com uma questão, na dúvida sobre um negócio, se deveria de fazer ou não. Conversei com o nosso querido pastor Josafá, querido pastor Luiz, a irmã Maria, e a resposta veio, irmãos. Então, nós nunca vamos ficar sem uma resposta do nosso Deus. O que nós precisamos é abrir a nossa mente, o nosso coração, e estar atento a tudo aquilo que o nosso Deus deseja nos revelar. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos estar fazendo a oração final deste culto, amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.